Olá, eu sou o professor Xian e essa é mais uma de nossas aulas do curso contínuo de língua portuguesa para quem deseja escrever melhor de acordo com a gramática, interpretar textos com mais facilidade e estar preparado para concursos e vestibulares. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre sintaxe básica, aquilo que é essencial para começar a compreender a maneira como organizamos nossas ideias em língua portuguesa. De acordo com o dicionário Oxford, a sintaxe é a parte da gramática dedicada ao estudo das palavras como parte de uma frase, além das suas relações de concordância, subordinação e ordem. Trocando em miúdos, a sintaxe é a parte da língua portuguesa que estuda como as palavras se relacionam umas com as outras para transmitir ideias. Para isso, vamos começar por 1. Definir a diferença entre frase e oração. 2. Compreender os termos básicos da oração. 3. Conhecer os tipos de sujeito. 4. Conhecer os tipos de predicado. E 5. Entender o que é transitividade verbal. Frases e orações. Uma das definições que eu mais curto sobre frase e oração é aquela do site Só Português, um dos portais que eu acompanho e que está carregado de muito material de boa qualidade para o estudo da língua portuguesa. Eles definem frase como todo enunciado que possua sentido completo. Vamos a alguns exemplos. Cuidado. Tenha cuidado. Cuidado com o fio. Eu tenho cuidado com minha saúde. Todos esses enunciados expressam mais ou menos a mesma mensagem. Contudo, são de tamanhos diferentes e carregam especificações diferentes. No primeiro, temos o que parece ser uma mensagem de alerta. No seguinte, uma recomendação. No terceiro, uma expressão de recomendação em relação a algo específico, a eletricidade dos fios. E no último, uma construção um pouco mais elaborada, falando sobre o cuidado com a saúde. O que todos eles têm em comum é o fato de transmitir completamente a sua mensagem e possuírem sentido completo, o que faz de todos esses 4 exemplos frases. É aí que mora a diferença entre frases e orações. Para ser uma frase, basta ter sentido completo, ou seja, transmitir completamente a sua mensagem. Mas para que um enunciado seja considerado uma oração, ele deve contar com a presença de um verbo conjugado ou uma locução verbal. Dos exemplos que vimos anteriormente, apenas 2 cumprem esse requisito. Tenha cuidado e eu tenho cuidado com minha saúde. Em ambos, temos a presença do verbo ter, conjugado, o que faz essas frases serem também orações. Anote isso, é importante. Toda oração vai estar dentro de uma frase ou será uma frase. Entretanto, nem toda frase será uma oração. Resumindo, para que o enunciado seja uma frase, ele deve ter sentido completo, independente de possuir apenas uma palavra ou várias palavras, independente de possuir ou não um verbo. Para que o enunciado seja uma oração, é obrigatório que ele possua verbo ou locução verbal. Antes de seguir adiante, vamos relembrar o que é um verbo ou locução verbal. Verbos são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos naturais. Por exemplo, o cozinheiro trabalhou a noite toda. Minha cozinha está em reforma. Amanheceu em Manaus. Na primeira oração, temos o verbo trabalhar conjugado. Na segunda, o verbo estar, indicando um estado. E na última, o verbo amanhecer, que expressa um fenômeno natural. Locução verbal, por sua vez, são articulações de mais de um verbo para expressar uma ação ou estado. Em síntese, 2 verbos expressando uma mesma informação. Numa locução, o primeiro verbo estará conjugado e o segundo estará em uma de suas formas nominais, podendo ser no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Vamos a alguns exemplos. Eu tenho construído meu legado. Andamos negociando com outras empresas. Ele vai fixar residência no Amazonas. Na primeira oração, temos o verbo ter
junto com o verbo construir, sendo que construir está no particípio. Na segunda oração, temos o verbo andar e o verbo negociar, o verbo negociar estando no gerúndio. E, na terceira oração, temos o verbo ir e o verbo fixar, sendo que o verbo fixar está no infinitivo. Por hoje nós encerramos por aqui. Na próxima aula, vamos conversar sobre os termos essenciais da oração. Eu sou o professor Chiama e te desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Deixe sua pergunta e até a próxima.